Fala, meu amigo advogado, nesse vídeo nós falamos sobre assinatura digital, entrevistando o sócio fundador de uma empresa que faz mais de 10 mil assinaturas por dia. E ele conta pra gente alguns detalhes, os bastidores das assinaturas digitais, como, por exemplo, diversas formas, negócios que estão sendo assinados digitalmente e que estão gerando um passivo no futuro extremamente expressivo. E ele conta como, por que disso está acontecendo. Então o vídeo está super legal, tenho certeza que você vai tirar bons insights aí para o seu escritório. Lembrando a você que este é apenas o corte de um podcast que nós gravamos semanalmente aqui na Trimind, sempre com convidados, advogados que estão começando até aqueles mais experimentados, que já tem mais de 100 advogados no escritório, e a gente fala sobre insights de negócio, como captar clientes na advocacia, marketing jurídico e outros diversos assuntos. Deixa eu passar para um segundo bloco aqui, porque esse assunto é convidativo, a gente pode ficar longe nele, né? Contratos digitais ou contratos eletrônicos, como também são chamados, tá? Eu sei que existem contratos com características completamente diferentes, e até fui dar uma resgatada ali nos termos que eu tinha esquecido. Então eu vou perguntar para o Dr. André, que eu sei que ele manja bastante. Eu vi 4 variações de contratos que pouco se usam, talvez os advogados usem mais, né, os nomes, que chamam de interpessoal, interativo, intersistêmico e blockchain. Aí quando eu vi isso, eu falei, cara, imagina o cara que vai, né, nós, empreendedores, leigos, né, do direito. Vamos escolher qual contrato que eu vou usar. Qual que eu vou fazer? Então, cara, fica naquela dúvida, né? Então, eu vou bater com uma pergunta já direto para ti, André. Hoje, o que desses contratos, essas tipicidades de contrato diferentes, são considerados em uma eventual judicialização? A gente olha para isso, assim, por exemplo, o contrato de blockchain tem mais, tem menos. Eu sei que conecta com o que a gente falou há pouco, mas essas variações de contrato, como é visto no direito, interpessoal, que vai até o blockchain, tem diferentes percepções na hora de judicializar ou não? Não, Gui. Na verdade, assim, a gente está falando de variações básicas de contrato, que dentro da legislação a gente tem 3 formas de fazer os contratos, tá? Seria a verbal, a expressa, né, a escrita, e a verbal só falada e a tácita, que é onde eu não acabo me manifestando, mas acabo de alguma forma contraindo a obrigação, tá? Essas são as 3 formas básicas de fazer contrato. Tudo que a gente traz com essas novas nomenclaturas, na verdade, elas acabam recaindo em uma dessas 3 formas básicas de contrato. Perfeito. Tá? Então, quando eu falo de blockchain ou quando eu falo dessas outras situações, se tratam de meios de formalização do contrato expresso. Tá? Até quando eu falo de um contrato digital, de um contrato eletrônico, eu estou falando de um meio pela qual este contrato está sendo formalizado. Tá? Eu estou tirando ele do papel e estou levando ele para a nuvem, estou levando ele para o mundo virtual. Ok? Compreendeu esse cenário de fundo? Perfeito. É mais simplificado, né? Passa para o verbal, enfim, são formas de interpretar, porque aqui os termos até são bem complexos. Interpessoal, interativo, intersistêmico. Eles falam, cara, quando você vai ver o significado tipo interpessoal, é aquilo que vocês estavam falando há pouco. Cara, eu e você aqui, até pelo WhatsApp, rola. Né? Ó, tô de acordo, funciona também. Que é uma das coisas que a gente acaba esquecendo também de comentar, né? Fala, pô, cara, isso aí tem validade. Você recebeu um ok de uma pessoa, eu me lembro de uma história, que daí eu vou conectar com uma pergunta aqui, André, de um sócio que ele falou que certo dia os caras estavam negociando há muito tempo, o cara mais velho, e eles fizeram um contrato que eles não tinham na época papel, não tinham na época, naquele momento papel, né, de guardanapo, assim, de uma negociação de imóvel. E ele falou, ele é advogado de formação, então ele falou, coloquei aqui eu, fulano de tal, CPF tal, né, especificou no guardanapo, assim, colocou alguns detalhes e assinaram. E aquele guardanapo ficou guardado numa negociação entre familiares e foi usado depois. E aquilo teve validade igual. Porque não é porque o papel de guardanapo não era um papel sulfite que ele não teria validade. Tem validade total. Total. Ele contava essa história e falava, cara, que interessante. Só que a pergunta que eu quero conectar que é o seguinte, cara. Já aconteceu, inclusive, aqui, de a gente, por exemplo, aí acho que conecta com a variação de contrato, tá? Vou colocar uma problemática aqui. Na hora de protestar e executar um cliente, a gente não sabia, por exemplo, que o contrato digital sem testemunha não era aceito pelos órgãos de protesto. Porque aí você vai em outro órgão e ele define como ele aceita. Então chegou lá na Serasa e ele falou, não aceito sem testemunha. E aí, como é que faz essa questão do contrato digital com a testemunha? E o que eu posso te dizer é o seguinte, recentemente, eu acho que no final do ano passado, o STF fez uma análise, o STJ fez uma análise a respeito das testemunhas, da necessidade de testemunhas para converter o contrato em título executivo, tá? E ele partiu da premissa de que o contrato digital não precisa desse requisito. Até porque dentro dessas circunstâncias, você imagina, estou formalizando um contrato digital aqui, né? Como é que eu vou ter testemunha de que eu estou contratando a situação ou não estou contratando, né? A gente até está usando aqui, mas você coloca pessoas que não são testemunhas. Não são testemunhas de fato. Oculares, não são testemunhas oculares. Não são testemunhas de fato. Então você tem ainda esse delay entre aquilo que o mundo virtual ou que a inovação acaba propiciando para o cotidiano das pessoas
e em relação àquilo que é aplicado na prática. Sabe, eu até não sei como é que está hoje essa situação dos órgãos, dos cartórios aqui para termos de protesto. Eles pedem. Agora, com certeza absoluta, eu te digo, existe essa decisão do STJ do final do ano passado, que diz que o contrato digital, né, o contrato assinado de forma virtual, podemos assim dizer, ele prescinde, ele não necessita, né, dessa questão de testemunha para virar título executivo. A nossa orientação na Câmara de Contrato para todos os clientes, para 90% dos contratos, não necessita testemunha, tá? Porque é uma prática, vou pegar no segmento de imóveis, eles colocam sempre uma testemunha, do lado de lá, do lado de cá, mas no digital não precisa, porque a testemunha não está vivenciando aquela conversa, né? aquele contrato. Ele vai assinar, mas é só para forma, é só para ter as pessoas ainda têm aquele hábito. Isso, o significado da testemunha no contrato digital, né? Teria que ter uma outra, sei lá, um outro termo para poder, né? Sim, agora o contrato registrado que a gente lançou agora, ele sim é exigido a assinatura de um advogado. Então, por exemplo, eu vou fazer um processo aqui de 10 sócios que vão mudar o contrato social, cotas, né? Todo o processo tem que ser, no final desse processo, tem que ter uma assinatura dentro desse contrato de um advogado. Perfeito. Né? Aí esse advogado assina esse documento, aí todo esse instrumento vai ao cartório digitalmente para fazer o registro, que é público. Né? Aí ele faz o registro e devolve dentro da plataforma Câmara de Contratos com validade total. Perfeito, perfeito. Manda lá. Para o nosso ouvinte, aí, só para poder explicar um pouquinho mais com termos técnicos aqui do que o Fabrício está falando, seria, nem termos técnicos, né, mas práticos, na verdade, é a mesma coisa do que eu registrar um contrato em cartórios de títulos e documentos, Gui. É essa a ferramenta que ele está lançando agora no mundo virtual. Então ele consegue fazer esse um registro imóvel, assim? Não é um registro imóvel. Chega a ser, tá? Não, quando eu quero dar publicidade a um contrato, eu tenho a possibilidade de fazer ele em registro em cartório de títulos e documentos. Tá? Então isso acontece muito com garantias para que elas sejam observadas por terceiros, inclusive quando você dá uma garantia, uma avalista ou algum bem em garantia de um contrato privado, eu vou lá e registro o cartório para que aquela obrigação da garantia passe a ser observada inclusive por terceiros. Tá? Torna público, e dentro de tornar público, você tornou público, porque até então o contrato privado ele faz obrigação entre eu e você. Certo? Ele não passa dessa circunstância entre você. Se eu torno ele público, ele acaba sendo de observância por todos. E é esse registro em cartórios de títulos e documentos que acaba tornando ele público para que isso aqui passe a ser observado por uma coletividade, tá? E a ferramenta que o Fabrício... Tá vários pontos, hein, cara? Legal. Ficando vários... Mas ao mesmo tempo que está facilitando, está avançando, fica complexo também, né? Vai chegar um momento que as coisas vão ter que simplificar um pouquinho mais, porque só o que vocês trouxeram do primeiro bloco para cá, a gente já começa a falar, peraí, deixa eu ver se eu entendi, tem que voltar eventualmente, porque fica complexo. Bastante coisa. Eu acho que daria mais uns 3 ou 4 reuniões aqui nossa para poder exaurir todo o sistema. E essa ferramenta que o Fabrício está lançando agora é exatamente isso. Então eu não preciso mais fazer as assinaturas de forma presencial e levar no cartório para abrir um processo, para pagar toda a parte lá que tem para pagar, para esperar 4, 5 dias para dar publicidade, para pegar uma viazinha lá carimbada pelo cartório dizendo que aquilo está registrado em cartório de títulos e documentos. Agora faz tudo digital. Agora faz tudo digital. Pela interessante. Cara, bem interessante. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem de como leigo, assim, porque acho que dá para responder de maneira objetiva qual que se conecta mais. Eu perguntei até no primeiro bloco, mas eu não perguntei dessa forma, assim, que eu vi que tem um certo medo de algumas, principalmente quando se relaciona a valor, né? Por exemplo, imóvel e carro são coisas mais expressivas. Estou negociando principalmente imóvel, né? Ainda que você não precise ir no cartório, vamos supor aqui, né? Que você não vá, por exemplo, um contrato de gaveta, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Contrato de gaveta, cara, não tem como você ir no cartório. Aí o cara, mas eu vou fazer um contrato aqui. Então, mas o valor é muito expressivo. Não, então não vou fazer digitalmente, porque um contrato, em razão deste valor, tá entendendo? Entendi. Ele precisa ter mais, né, validade. Então eu vou no cartório, certo? Não aquele cartório, não aquele tradicional compra de imóvel que você tem que ir lá e transferir. O imóvel precisa, né, realmente da tipificação do cartório. Por que existe esse medo? Eu já explico. Na verdade é assim, o que acontece, voltando ao que o André comentou agora há pouco, quando eu vou assinar com você e eu conheço você, eu tenho esse conhecimento da sua pessoa, que você assina, vejo os seus documentos e assina, a garantia já está aqui, certo? Eu estou assinando com você, eu te conheço. No caso, quando você vai assinar um contrato com um terceiro que você não conhece, nunca viu falar, né? Como é que você vai
mesmo você lendo a documentação dele, como é que você vai saber se ele é ele? A questão não está no valor, né? Está na questão de você saber se a pessoa é pessoa, né? Por exemplo, um contrato de compra digital. Eu vou comprar um computador, né? Eu posso comprar e assinar com uma chave bem simples? Posso, porque a garantia ali está de eu pagar pelo cartão de crédito para depois eles mandarem. Então, não faz diferença, né? Ou eu comprar um software digital. Você paga mensalmente uma hospedagem, coisa assim. Não tem problema, a assinatura pode ser uma assinatura mais simples do mundo, porque o que vale é o pagamento. Então, se eu não pagar, tira do ar. O pagamento é o consentimento ali, né? É o consentimento, Perfeito. Exatamente. Agora, por exemplo, nós temos mais de 8 mil lojas de veículos no Brasil, clientes nossos. Essas lojas fazem um contrato de compra e venda de carro porque o instrumento é o carro é um objeto. Né? Então, o que acontece? Se o cara não deixar o dinheiro ali pagando, não vai levar o carro. O contrato é só uma proforma do acordo. O que está acordado? O valor é 10 mil o carro. O carro tem essa foto, tem 4 rodas, tem somzinho, não sei o quê. É só para você registrar o acordo, o memorando de entendimento. O resto não. Então as pessoas têm essa questão do medo assim. Nós temos um cliente multinacional, que é a Axion, que fazem contratos gigantes, né? Como a própria Demilar, enfim, outros, né? Universidades. Tem contratos com valores altos. Né? Agora, o que muda aí? É a autenticidade de quem está assinando. Cara, perfeito. Você resumiu bem agora, ficou bem claro para mim também. Tipo, se você conhece, tem certeza que aquela pessoa é aquela pessoa, talvez você não precise ir no cartório, né? Porque aquilo vai, no final das contas, se tiver algum problema, você vai conseguir provar que é ela, enfim, de várias formas. Né? Mas agora, se você tem dúvida, cara, vá no cartório, porque aí ela vai ter que provar a autenticidade, vai ter um terceiro, né, autenticando aquilo. Você sabe que você me lembrou uma história que rolou, tá rolando inclusive ainda, né, que é uma fraude que rola aí principalmente via OLX e tal. Você deve ter ficado sabendo que o cara vai para vender um carro, ficou sabendo dessa história? Ele vai para vender um carro que o carro não é dele. Então ele vende um carro pro outro, recebe o valor, assina, tipo assim, sabe, como se o carro fosse dele. E aí quando o cara vai lá e fala, não, beleza, eu vou transferir, puta, não, isso aqui não tem nada a ver. Esse carro não é deste cara que te vendeu. Já ficou sabendo dessas histórias ou não? Já vi. Picaretagem, né? Já vi um que uma mulher anunciou um celular no OLX e depois esse celular foi vendido umas 50 vezes e o celular nem era da pessoa que vendeu, né? É isso aí. E tá rolando bastante problema de carro. Então, na verdade, a questão do instrumento e você saber quem é quem, isso é importante para vários motivos. Aí, por exemplo, vou comprar o celular. Então, se eu tenho todo o documento que é aquela pessoa e a pessoa que vai assinar é a pessoa realmente, que um cartório, através desse processo, a CAI Digital, diz que ela é ela, eu tenho a garantia. Aí eu posso ir atrás dessa pessoa para fazer cobrar isso. Né? Sim. Agora, desse jeito... Bem legal. Essa do o que eu sempre digo, Gui, o problema das plataformas de assinatura digital é comprovar a autenticidade do signatário. Se você tem ferramentas para que você consiga fazer isso, você está dentro de uma segurança jurídica satisfatória. Se você não tem, não dá. É o que eu digo, tem plataformas que acabam fazendo assinaturas por um simples e-mail. E aqui está uma grande fragilidade que ninguém se apercebe. Porque como é que eu vou autenticar a autenticidade, vou trazer a autenticidade do signatário com um simples e-mail? A partir do momento em que eu, André, consigo criar um e-mail do Guilherme, @bol, por exemplo, ou @hotmail, ou usar do sobrenome do Guilherme e me passar pelo Guilherme. Como é que eu vou dar uma autenticidade de uma assinatura que está sendo feita através de um e-mail em uma situação dessa? Mas nesse caso o valor, ele não entraria, tipo, no caso de uma transação em que envolve, né, grana. Cara, por exemplo, aqui a gente faz isso, né? O cara assina por e-mail, advogado, mas ele paga para que comece a rodar, né, o contrato dele e tal. Então, existe um consentimento ali. Mas ele pode ter, por exemplo, burlado e depois parar de pagar e falar, não, pode me protestar aí que não tem problema. Então, o e-mail... Faz sentido ou não? Faz sentido. O pagamento... E assim, ele seria a mesma coisa que você ter no teu contrato, no teu site, um checkbox, que ele clicasse no checkbox e falasse, eu validei. É a mesma coisa. Perfeito. É um consentimento. Tá. Só que o que vai valer é o contrato. Só que o que acontece é as regras deste contrato. Ele pode contestar daí essas regras desse contrato, porque ele fala assim, não, mas esse e-mail eu não assinei, né? Eu não recebi esse e-mail, não fui eu. Mesmo estando usando, eu não tomei ciência disso, né? Entendi. A Câmara de Arbitragem aqui da área imobiliária, o Secov, a gente fez uma parceria com eles para definir bem certinho como que é. Então, o cara tem que clicar no checkbox em cada um dos instrumentos levantados para ele assinar e depois ainda tem que colocar a assinatura dele,
para ter a certeza que ele leu os instrumentos, foi ele que entrou na plataforma com a senha dele, na hora que ele assinou, selecionou o certificado dele e assinou, aí a gente tem a garantia dele. Porque o e-mail é muito frágil. Fato, né? faz bastante E aí sentido. as pessoas, as empresas estão criando um passivo absurdo. Agora sim também, né, Gui? Vamos entrar de novo naquela diferenciação que a gente fez lá no início. A gente tem assinaturas e assinaturas, né? Sim. Eu, por exemplo, uma assinatura feita por um e-mail de um funcionário que está lá trabalhando para mim, tá fechado. O cara está trabalhando, ele vai assinar um controle de ponto por e-mail, enfim. Há questionamento, há possibilidade de questionamento, mas é muito menor, né? Sim. É da mesma forma como você fala aqui dentro da tua própria agência. Eu tenho o contrato assinado e também tenho uma obrigação de estar com o cartão de crédito sendo descontado, sendo pago. Ou como o próprio Fabrício falou, eu vou assinar por um meio digital um checkbox lá e vou receber o computador a partir do momento que eu pagar, tá? Porque aí você tem uma certa segurança de negócio. Só que o que eu tenho visto é que essas assinaturas por e-mail, elas não têm sido usadas apenas para essas questões mais cotidianas e que admitem essa situação mais simples de assinatura no dia a dia. Ela tem usado também para situações complexas. E a situação é tão nova, foi acelerada com a pandemia e começou a surgir no cotidiano das pessoas agora, que ainda elas não tiveram tempo de ver quais seriam as implicações jurídicas disso. Mas não, vai ter advogado alegando que essa assinatura, como a advogada fez naquele caso que ela citou, né? Lá na hora, junto com o juiz, falar assim, cara, essa assinatura aqui não é do meu cliente. Aí ele vai, mas ele assinou por e-mail. Eu falei, então prove. É uma situação de oportunidade. Assim. É uma situação de oportunidade, né? Perfeito, claro. Porque quando você instaura um problema que você não sabe nem que possa existir. Quando você está fechando o negócio, você fechou o negócio. Mas ali no decorrer da consecução do contrato, acaba surgindo um problema. E dentro deste problema, você vai contratar um advogado para poder te defender. E ali, meu querido, vai tentar invalidar. É aqui que está a criação do passivo que o Fabrício está falando e que a maioria das pessoas ainda não se tocou de dar possibilidade disso, sabe? Até no Recursos Humanos, eu conversei com uma advogada semana passada, ela mesma estava procurando entre duas empresas, uma que assina por e-mail e outra que é a nossa, que assina por aplicativo. E ela mesma optou pela nossa plataforma, por quê? Até no e-mail, André, interessante, ela falou assim, se eu forneço um e-mail para o Guilherme, da minha empresa, e o próprio funcionário pode falar assim, mas eu não entrava nesse e-mail. Várias pessoas tinham a minha senha porque o e-mail é da empresa. Corporativo. É corporativo. Eles podem entrar lá e assinar todos os olerites pelos funcionários e dizer que ele recebeu, que dizer que assinou o documento de instrumento. Então ela falou assim, não me protege. Né? Aí é uma questão do direito. Não, tem que ser algum instrumento, uma ferramenta do cliente, o celular dele, o acesso pelo IP da máquina dele, que daí eu sei que ele teve a vontade de fazer aquilo e foi ele que usou. Pelo celular já ficaria um pouco mais forte, né? Fica mais forte porque tem o celular, tem tudo, né? Então, mesmo o e-mail corporativo, para recursos humanos, que é uma assinatura simples, pode surgir problemas. Cara, que interessante, interessante. Vamos aguardar, né? Os próximos capítulos, acho que tem bastante coisa pela frente. Agora, se você gostou deste corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui assistir. Deixa ele separadinho. E tem 2 conteúdos que eu vou sugerir para você aqui que estão fazendo muito sucesso. Mas antes disso, vou pedir para você, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Os 2 vídeos, o primeiro deles é sobre estratégias de marketing jurídico diferentes, que a gente chama de Growth Marketing. Dá uma olhadinha nesse vídeo que está super legal, ainda mais agora que a OAB flexibilizou, né, a permissão da publicidade. E o segundo é um vídeo que fala sobre quanto ganha um advogado. Este vídeo está gerando bastante polêmica, bastante discussão, está super legal você dar uma olhadinha nesse tema. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.